Porém, foi em 1981 que a estrela de Jack Welch começou a brilhar para todo o mundo. Nomeado CEO da empresa aos 46 anos, o engenheiro foi o mais jovem a assumir a presidência da empresa, se tornando o 8º nome a ocupar o posto. Considerando sua criação a partir do momento em que foi rebatizada após a fusão em 1892, a GE acumulava quase um século de história e, ao mesmo tempo, reunia uma série de vícios e acúmulos de pessoal, equipamentos e até mesmo de técnicas de produção que haviam se tornado obsoletas. Por conta disso, as primeiras medidas do novo CEO buscavam deixar a empresa mais ágil e com processos melhores. Logo, houve a desburocratização da empresa, com a extinção de alguns cargos considerados inúteis, a eliminação de protocolos e intermediários, entre outras medidas que deixavam mais rápidas as decisões e as ações dentro da estrutura da empresa. Além disso, foi instituída uma política de transparência dentro da companhia, de modo que as decisões, ações e até mesmo os gastos de cada departamento pudessem ser melhor monitorados. O intuito era deixar a companhia com uma atmosfera de uma pequena empresa, em que todos se conhecem e participam do dia a dia da companhia. Para Welch, a antiga estrutura afastava os funcionários uns dos outros e, principalmente, deixava o CEO da empresa sem ter o pleno entendimento do que se passava dentro da companhia. Frequentemente, o Welch propaga conselhos para empreendedores e executivos. Um de seus principais ensinamentos é que o CEO deve participar ativamente do dia a dia da empresa, criando laços com os demais funcionários e verificando em loco todas as necessidades da empresa, antes que a concorrência ou o prejuízo lhe façam ver. As mudanças da empresa buscavam uma simplificação agressiva de processos e a consolidação de um sistema que pudesse trabalhar em harmonia, e não em divisões praticamente independentes como anteriormente. Além das mudanças, o Welch bradou o novo lema da empresa: a GE deve ser a número 1 ou a número 2 de tudo aquilo que produz. O lema parecia clichê e ao mesmo tempo ousado, já que a empresa produzia diversos produtos. No momento de sua posse, a empresa tinha uma valorização de 12 bilhões de dólares, e as mudanças executadas teriam um impacto gigantesco na companhia. Mais simples e dinâmica, a GE conseguiu cortar custos e realocar recursos. Além de desburocratizar a estrutura, cortar cargos intermediários, a empresa também fechou fábricas deficitárias, diminuiu salários e cortou divisões que não eram lucrativas ou que não tinham perspectiva de crescimento futuro. Com mais dinheiro em caixa, o Welch implementou uma cultura de inovação dentro da empresa. Os funcionários eram estimulados a tocarem novos projetos dentro da companhia, com uma autonomia de gestão, de modo que eles tocavam os projetos como se fossem pequenas empresas dentro da estrutura da companhia. Além de deixar o ambiente de trabalho mais informal e mais amistoso para empregados com o desejo de inovar e criar novas soluções, houve também um endurecimento com a rotina da empresa. Regularmente, o próprio Welch fazia visita aos escritórios e fábricas da empresa espalhados pelo país. A ideia era pegar em flagrante alguns problemas cotidianos, como funcionários preguiçosos, ausentes ou processos deficientes. Somado ao corte de pessoal e estrutura, a GE também se desfez de algumas empresas que faziam parte de seu guarda-chuva. Além disso, foi introduzida a política Rank and Yank, que foi adotada por diversas outras empresas anos depois. Anualmente, 10% dos executivos eram demitidos, independente do resultado anual da empresa. Aqueles que apresentavam os piores resultados em seus setores eram demitidos, pouco importando se eram ou não lucrativos. Já os 20% que tivessem os melhores resultados teriam bonificações agressivas, além da opção de comprarem ações da empresa. A política deu ao Welch uma reputação mista. Para muitos, ele era implacável, mas para outros, ele fazia o necessário para deixar a empresa sempre em alerta, trabalhando da melhor maneira possível. Para exemplificar as políticas de Welch, no momento de sua posse como CEO da GE, a empresa contava com 411 mil empregados. No final de 1985, já eram 299 mil. Desses, 37 mil estavam em empresas que a GE vendeu e 81 mil foram dispensados. O enxugamento trouxe mais agilidade para a empresa e, ao mesmo tempo, também deu à companhia o caixa necessário para dar novos passos.
Em 1986, a GE passou a crescer novamente o seu número de funcionários, quando passou a adquirir outras companhias. A primeira foi a RCA, tradicional empresa americana de eletrodomésticos e eletrônicos. Curiosamente, a empresa havia sido criada no início do século pela própria GE e tinha se tornado independente em 1919. A empresa também era proprietária do canal de televisão NBC. 5 anos depois, a GE absorveu completamente as atividades da RCA e também se desfez de quase todo o inventário da empresa, mantendo praticamente apenas a NBC. Além da RCA, a GE adquiriu cerca de 600 empresas e pequenos projetos, deixando a companhia no comando de diversas empreitadas, que iam desde manufaturados, produção de conteúdo televisivo, até serviços financeiros. Com todos esses elementos, a gestão de Welch ficou conhecida por duas fases. A hardware, em que foi implementada uma série de mudanças estruturais para deixar a empresa em primeiro ou segundo lugar em tudo que produzia, e a software, em que houve uma grande valorização dos profissionais para que a inovação pudesse ocorrer constantemente dentro da empresa. A execução das duas fases se deu basicamente pelo downsizing da empresa, isto é, a diminuição da máquina empresarial, cortando custos desnecessários e removendo barreiras, bem como por conta das mudanças estruturais, dadas pelo fomento à inovação e à criatividade, e também pelo sistema Hank and Yank, que mantinha os funcionários sempre motivados pelo bem ou pelo mal. Porém, a gestão de Welch ainda acrescentaria a cereja do bolo em 1995, com a adição do sistema Six Sigma, criado pela Motorola. O sistema consistia em uma série de práticas desenvolvidas para maximizar o desempenho dos processos dentro da empresa, eliminando defeitos e as chamadas não conformidades de tudo aquilo que era produzido. Criada por Bill Smith, da Motorola, a metodologia Six Sigma é baseada na ideia de qualidade total e tem como foco a constante análise dos processos baseada no chamado ciclo PDCA, em que cada atividade é planejada, executada, corrigida e novamente implementada. Para mais informações sobre o ciclo PDCA, deixamos um link na descrição deste vídeo. Além de usar o ciclo PDCA, a ideia principal do método é buscar a satisfação do cliente, evitando também problemas no pós-venda. A adoção da metodologia fez com que a GE se consolidasse como uma das maiores empresas do mundo, e em 2000, Jack Welch foi eleito o maior executivo do século XX. Em 2001, Jack decidiu deixar o cargo e se aposentar como executivo. Durante sua gestão, entre os anos de 1981 e 2001, a GE saltou de 26,8 bilhões de dólares de receita anual para mais de 130 bilhões. Além disso, a companhia, que tinha uma valorização de cerca de 12 bilhões, passou para mais de 420 bilhões de dólares quando Jack Welch deixou o comando.